Hoje nossa história é uma experiência de uma mulher que foi ao inferno e voltou. Mas antes, deixe seu joinha, seu comentário e se inscreva no canal. Fui ateia. Desprezava Deus e perseguia os que seguiam Cristo. Vivia no pecado e fui membro ativa do Partido Comunista. Em 1965 tive câncer no estômago. Sofri durante 3 anos, mas tinha esperança de ficar curada. Entretanto, a doença progrediu sem que a medicina pudesse dominá-la. Fiquei muito fraca, piorando cada vez mais. Os médicos decidiram operar-me e no momento em que cortavam o meu ventre, a morte chegou imediatamente. Vi-me entre os médicos ao lado do meu corpo, olhando a enfermidade. O estômago e os intestinos tinham tumores cancerosos e eu pensava: por que somos duas? Estou de pé e ao mesmo tempo deitada. Nesse momento, o médico retirou os intestinos que continham um estranho líquido e disse: ela não tinha condições de viver. Era um verdadeiro milagre que estivesse viva até hoje. Recolocaram os intestinos no lugar, costuraram o ventre de qualquer maneira e decidiram entregar o corpo para a prática de estudantes de medicina. Levaram meu corpo para o necrotério e o cobriram com um lençol. Mais tarde, vi meu irmão com meu filho André, que chorando dizia: mamãe, por que morreste? Sou tão pequeno, como vou viver? Eu abraçava e beijava, porém ele não se dava conta. Depois vi que me encontrava em casa e meus familiares repartiam minhas coisas com irritação, maldizendo uns aos outros. Observei como os demônios corriam em torno deles, anotando tudo o que diziam. Em seguida, contemplei espantada todas as minhas ações desde a infância. Comecei a sentir-me voando. Fiquei perplexa, porque sabia que não me encontrava só. Uma força invisível me sustentava e sabia que não me encontrava num avião. Eu subia cada vez mais alto, cada vez mais alto. Quando voava entre as nuvens, uma luz resplandecente me atingiu e então caí sobre um grande lençol. Ao longe vi árvores de folhas rosadas e belas casinhas, porém nenhuma pessoa havia ali. De repente, eles olharam para cima e perguntaram: Senhor, onde a poremos? Tremi de medo, e foi aí que compreendi que estava morta e que meu corpo estava na terra. Lembrei-me que tinha muitos pecados e que devia prestar contas. Quando vivia na terra, não acreditava que existisse alma. Comecei a chorar com amargura e uma voz me disse: deixe-a voltar à terra para junto do seu pai que é caridoso. Há muito chegou sua oração, rogando que mostrasse a ela o lugar que merecia. Tirei-a da face da terra por sua vida pecaminosa e por se colocar contra Deus. Eu a tirei sem que ela se arrependesse. Imediatamente apareci no inferno. Rodearam-me serpentes e vermes com aguilhões, apertando-me o corpo. Meu alimento era verme morto e decompostos gusanos. Aos gritos perguntava: como posso comer vermes? Mas à minha mente chegou essa frase: gusanos serão tua cama, e gusanos te cobrirão. E uma voz me falou: tu nunca jejuaste. Nesse momento pensei em Cristo e chamei por sua misericórdia. E ele me disse:
Tu vivias na terra e não me reconhecias. Não queria me reconhecer e eu não te conheço. Lembra-te que matavas teus filhos antes de nascerem. Aos outros dizias que eles tinham filhos como sapos e tu os evitavas. No lugar de fortuna enviei-te doenças para que te arrependesse, mas até o fim me desprezaste. Não me reconhecesses lá e aqui começarás a colher o que plantaste. Depois uma serpente começou a rodear-me e ouvi um ruído. Então vi a igreja de nossa cidade e o pastor que sempre menosprezara. Uma voz me perguntou: quem é? Nosso pastor, respondi. E como tu ali o chamavas de zangão? Quando disse isso, comecei a rogar-lhe: perdoa-me, Senhor, deixe-me voltar à terra, pois lá deixei meu filho pequeno. E então ele me disse: tu tens compaixão dele e eu tenho misericórdia de todas as pessoas e desejo que se arrependa. Brevemente virei julgar a todos os que habitam na terra. Nesse momento apareceu sob meus pés o mesmo lençol e perguntei: é aqui o inferno? E uma voz respondeu: para os pecadores, a terra é o paraíso. Apareci novamente no lugar de tormentos e foi mais terrível do que a primeira vez. Eu estava no meio do fogo. À volta estava muito escuro, o que me deixou assustadíssima. Os demônios vieram e diziam: tu chegaste até aqui, amiga. Tu nos escutaste e serviste muito bem. Estremeci, lembrando-me dos meus pecados. Dos demônios voavam chispas de fogo que penetravam em meus cabelos e senti muitas dores. Ouvia-se os gemidos dos pecadores, todos pálidos e magros e de olhos esbugalhados, clamando com voz terrível: bebê, bebê, água, água. Eles me disseram: tu vivesse na terra e não amavas a Deus, o desprezavas, como nós, e com fornicários andavas e nunca arrependestes. Todo tipo de pecado cometeste e por isso terás sofrimento aqui. Porém os pecadores que lá se arrependeram, receberam os estrangeiros e ajudaram os pobres, estão no paraíso. Eu estava cada vez mais impaciente, quando uma luz surgiu e todos caíram com o rosto no chão e começaram a suplicar, não suportando o sofrimento, porque não havia uma gota d'água, mas uma voz contestou a todos: na terra todos sabem desse sofrimento, porém não creem e nem sequer querem ouvir. Eu não posso contrariar os mandamentos do meu Pai. Nesse momento uma voz chegou aos meus ouvidos dizendo: deixe-a voltar à terra. Tudo desapareceu e voei sem rumo fixo. Não sei de que maneira apareci na cidade de Bermule, no hospital, depois no necrotério. A porta estava fechada, mas eu passei tranquilamente. Olhei meu corpo, senti os braços pendentes. No momento entrei no corpo e senti frio. Nesse mesmo momento trouxeram um homem morto. Ao acenderem a luz, me vi deitada e tremendo de frio. Então todos gritaram de medo. Voltaram depois e levaram-me ao hospital. Muitos médicos e enfermeiros ficaram a me olhar e disseram: é preciso aquecer seu corpo com lâmpadas. Quando fizeram isso, abri os olhos e falei. Todos ficaram assombrados com minha ressurreição, e no outro dia já pude comer. Aos médicos eu disse: sentem-se e lhes contarei sobre o outro mundo.
Eles me ouviram atentamente e, no fim, eu lhes disse que se arrependessem aqui na terra, pois, do contrário, seus alimentos seriam todo tipo de vermes e escorpiões mortos. Ficaram pálidos ao ouvirem isso e muitos se interessaram pelo meu caso. Não sentia nenhuma dor em meu corpo. Muita gente me procurou, até que a polícia teve que intervir. Os médicos não compreendiam como a doença tinha desaparecido. Levaram-me à mesa de operação para uma revisão e disseram: por que operar uma mulher completamente sã? O médico que havia feito a operação ficou muito envergonhado, comentando: como pude enganar-me? Tudo estava decomposto pela infecção e agora tudo está limpo e a região afetada, renovada, como de uma criança. Perguntei a um deles: que dizes desse caso? E ele respondeu: nada tenho que pensar. Você nasceu do Todo-Poderoso. Afinal, são coisas da vida.